15h14, a hora certa, um meteoro do tipo Earthgrazer foi registrado a 1h55 da madrugada de ontem, domingo, pelas câmeras das estações que monitoram os meteoros do projeto Bate-Papo Astronômico do Tecnoparque Santa Maria e também do Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo, do Instituto Federal Farroupilha. Ambas estações pertencem também à Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon. Então, esse tipo de meteoro, ele tem como característica, né, apenas passar pela alta atmosfera terrestre e em função de um conjunto de fatores, com velocidade, o ângulo, enfim, tudo isso, ele consegue não apenas sobreviver, mas retornar ao espaço seguindo a sua trajetória, que foi, diga-se de passagem, super rápida, super né? rápida, Bem assim, rápida, bem nítida, deu visível, pra ver, assim, né? exatamente. Inclusive o vídeo está nas nossas redes sociais, para quem quiser conferir. As nossas redes aparecem. Para saber ali um pouco mais, a gente está em contato agora com o diretor do bate-papo, do projeto Bate-Papo Astronômico do Tecnoparque de Santa Maria, Fabrício. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Fabrício, Aline, pessoal do Conectados, ouvintes da Imembuí, é uma satisfação estar de volta com vocês. Satisfação é nossa. Cara, fala um pouco mais sobre esse corpo celeste, se é que é assim que se chama, esse meteoro. Eu acompanhei o vídeo ali, cara, muito nítido ali, rápido a passagem, deu para perceber tranquilamente na gravação, né? Com certeza, Fabrício. Na verdade, para o pessoal entender, vou contextualizar um pouco o que é o meteoro em si, né? O meteoro é o nome dado ao fenômeno luminoso, aquele que a gente vê quando um objeto entra na atmosfera, aquela queima, vamos dizer assim, aquela luz intensa, que ela é causada ali pela compressão dos gases atmosféricos em função da altíssima velocidade que esse objeto vem. Normalmente, o objeto sofre uma frenagem na atmosfera e termina ou fragmentando totalmente ou caindo na Terra, né? Aí a gente tem os meteoritos, nesse caso, quando são encontrados fragmentos. No caso do Earthgrazer, que é esse caso dos vídeos aí, o ângulo dele, vamos imaginar que ele passa praticamente tangenciando a Terra. Ele passa num ângulo muito alto, assim, muito aberto, e pega só as camadas mais altas. Ele não sofre uma frenagem suficiente e também a força gravitacional não é suficiente para parar ele ou para desviar a ponto dele cair, né? Então ele termina retornando ao espaço. Claro que ele vai sofrer uma alteração nessa trajetória, ele vai provavelmente partir num plano inclinado em relação ao que ele vinha, mas ele vai ficar vagando aí por mais milhares, milhões, talvez bilhões de anos no espaço até encontrar algo no caminho dele, que quase foi dessa vez, mas ainda não foi, né? Mas é um tipo bem raro, primeira vez que a gente detecta aqui, a gente já tem quase 4 anos de estação aqui no Tecnoparque, e é o primeiro registro desse tipo. Fabrício, com relação à aviação, assim, não existe nenhuma interferência, algum problema que aconteça e não tem como ser previsto também, né, pelas estações de aviação ali a passagem desse meteoro, né? Não atrapalha, por exemplo, algum avião que estivesse indo na mesma linha? Não, primeiro que são objetos muito pequenos. A gente está falando em objetos que teriam provavelmente alguns centímetros de diâmetro. Eventualmente, algum meteoro aí tem alguns poucos metros. Mas, primeiro que seria uma coincidência muito grande um meteoro acertar um avião, né? Pode acontecer, matematicamente pode ocorrer. Mas, assim como pode ocorrer de cair na cabeça de alguém, até hoje nunca aconteceu. Sim. Mas, nesse caso do Earthgrazer, é uma altitude muito grande. A gente está falando aí na camada mais alta da atmosfera, em torno aí de 90, 100 quilômetros, né? Então, os aviões comerciais aí voam a 36 mil pés, 12 quilômetros, mais ou menos. Então, não tem esse risco, não. Seria muito mais fácil, isso falando de um meteoro comum, agora seria muito mais fácil ganhar na loteria umas 100 vezes do que ser atingido por um meteoro, né? Sim, tanto que as estações não conseguem nem prever, então nem se trabalha com essas probabilidades, né?
Não tem objeto desse tamanho, ele não consegue ser observado, porque justamente por causa do tamanho, hoje nós temos nos grandes observatórios, na astronomia, já tem mapeado uma boa parcela dos principais asteroides com potencial de impacto, né, e que possam causar algum dano. Não tem nenhum previsto para curto prazo. Então, somente objetos maiores. E para vocês terem uma ideia, em 2013 nós tivemos o Chelyabinsk na Rússia. Ele agora para o pessoal ficar realmente surpreso, ele era uma rocha, né, um pedaço de rocha com aproximadamente 17 a 20 metros de diâmetro. Isso é um prédio muito grande. Isso é um prédio de 4 andares, pelo menos, que atingiu a nossa atmosfera. Ele foi visto de dia, ele causou um clarão muito intenso, uma explosão muito intensa, e não machucou ninguém. O que machucou mais de 1.000 pessoas na Rússia foi os estilhaços de vidro das casas, dos prédios, que quebraram em decorrência da explosão dele. Mas os fragmentos dele não atingiram ninguém. Caíram numa área rural, remota, né? E não houve danos. Você falou sobre a distância que esse meteoro passou na madrugada de ontem aqui da nossa atmosfera, mas considerando as dimensões intergalácticas, vamos dizer assim, ele passou raspando, né? Ele passou dentro da nossa atmosfera, né? A gente pode considerar que ele causou um impacto na nossa atmosfera, só que ele não chegou a cair. A maioria dos meteoros desse porte aí, eles fragmentam totalmente, né? Ele não chegaria na superfície aqui. E como é que o projeto conseguiu captar essa imagem? Você disse que não tem como prever, mas está registrado ali, a câmera, o sistema, ele recebe um alerta quando há alguma alteração de movimento? Como é que funciona isso? Sim, nós temos as estações, essas que são vinculadas a Bramon, elas rodam um software específico e todo tipo de movimento que ele detectar no céu, são câmeras bastante sensíveis, elas são inclusive modificadas, a gente faz uma modificação nelas para retirar alguns filtros e tornar mais sensível ainda, e elas detectam e registram qualquer movimento que houver no céu, né? Ela vai sempre gravar. Ela está gravando constantemente e apagando. Vamos pensar como um DVR de câmera de segurança, um pouquinho diferente. Então, quando tem um movimento, ela pega e recorta esse trecho, vamos supor, 2 segundos antes do evento e mais uns 2 ou 3 segundos depois do evento, e armazena. Então, em uma noite, principalmente noites de calor agora, a gente tem muito inseto, muito movimento, né, no céu, e então a gente tem noites aí que tranquilamente tem mais de 1.000 registros numa noite. Meteoros mesmo, a gente costuma ter, numa noite boa, vamos dizer, como a gente chama, a gente costuma ter 30, 40 meteoros por câmera, às vezes, dependendo da noite. Fabrício, esses aí são aqueles que a gente está acostumado a ouvir desde criança, assim, olha, caiu uma estrela cadente, faz um pedido e tal. Esses que, quando a gente está num lugar mais escuro e a gente consegue detectar, assim, a olho nu, seria isso ou é bobagem? Mas eu acho que é, né? Exatamente. Seriam essas tais estrelas cadentes que a gente chamava, né, de criança. Isso, exatamente. Os meteoros são as populares estrelas cadentes, né? Que de estrela não tem nada. São fragmentos de rocha, muitas vezes de gelo, metais, que estão vagando aí pelo nosso sistema solar, e em determinado momento a gente tem esse encontro. As chuvas de meteoros, por exemplo, elas são ocasionadas quando a Terra atravessa o rastro de algum cometa, do Halley, tantos outros que tem, né? Então aí a gente tem as chuvas de meteoros, são aqueles pequenos fragmentos que terminam intensificando, vamos dizer assim, a quantidade de registros. Pois não. Oi?
Não, pode falar. Não, eu ia te perguntar o seguinte, Fabrício. Essa imagem que foi captada ontem de madrugada e outras imagens que são captadas de meteoros, corpos celestes, especificamente esta madrugada de ontem, para a ciência, o que se pode tirar, o que se analisa, o que pode surgir aí para o pessoal que gosta de pesquisar, se debruçar em cima de assuntos como esse? Considerando que ela é rara, né? Sim. Na verdade, a gente tem uma seguinte questão aqui nesse registro. O ideal para que a gente consiga ter um trabalho científico mais completo é que a gente tenha mais estações detectando o mesmo objeto, para conseguir fazer uma trajetória, identificar uma possível órbita dele e tudo mais. O que ocorreu nesse caso específico? Vocês devem lembrar que no sábado o tempo estava bastante instável, né? E a gente teve, por alguns momentos durante a noite, a gente teve o tempo aberto, mas na imagem que a gente publicou ali, dá para ver que tem inclusive bastante nuvens na câmera daqui de Santa Maria. Primeiro, que as estações daqui do Rio Grande do Sul não conseguiram detectar, por exemplo, a estação, o Observatório Heller-Jung de Taquara, que é um dos nossos grandes parceiros, não detectou porque o tempo estava completamente encoberto. A nossa sorte foi que em Santo Ângelo o tempo também abriu nesse horário, então nós conseguimos ter pelo menos um pareamento, um cruzamento de dados para certificar que esse objeto, em primeiro lugar, é um meteoro, tá? Porque senão a gente poderia ainda criar um ponto de confusão que poderia ser um objeto mais baixo, uma aeronave, alguma... Mas não, como foi detectado numa estação que está a 200 quilômetros de nós e cruzando os dados a gente viu que foi exatamente mesmo horário, mesma posição do céu, tudo mais, a gente sabe que é um meteoro. Aí algumas características dele, duração, velocidade muito baixa para meteoro normal, muito alta para lixo espacial. Então, já é um primeiro indício de Earth-Grazer. A característica, o meteoro cruzou praticamente todo o campo de visão da câmera, que é bem amplo, e ainda assim não foi possível pegar o final dele. Então, essa é outra característica, são meteoros muito longos. Geralmente cruzam diversos estados. Nesse caso específico, ele veio de mais ou menos norte para sul. A nossa estação é a que está mais ao sul. Então, a gente não tem outras estações, não tem como receber dados de outros estados. Cientificamente, ele talvez não contribua muito, mas tem um porém nessa história aí que eu gosto de deixar bem claro. Essa divulgação científica que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo, das emissoras de rádio, televisão, o projeto, isso aí tem um papel, tem um impacto muito grande na cabeça das crianças e jovens. A Aline esteve aqui presente, né, no nosso grande evento trabalho aquela de vez. vocês. E tu percebeu que a gente causa, vamos dizer assim, um impacto na maneira de pensar dessas crianças. Sim. E quem sabe, então, essa imagenzinha de hoje vai chamar a atenção, vai levar uma criança para o lado da ciência, seja qual for a ciência, e aí a gente começou uma transformação, não da vida dela, mas de todos que estão no entorno dessa criança. Eu acho que esse é o principal papel. Eu acho também, achei lindo o trabalho de vocês, muito, muito bom. E justamente naquela oportunidade deu para perceber a questão de como vocês estavam tratando, por exemplo, a gente falando agora em meteoro, né? O que compete para a gente aqui na prática, né? No nosso dia a dia. O meteorito, por exemplo. Então poder olhar o meteoritozinho ali, né? Aquele pedacinho de rocha, ter um contato visual mais perto e saber que existe tanto para ser estudado, para aprender, enfim. E em relação ao meteorito, por exemplo, Fabrício, eu queria perguntar, por exemplo, assim, a gente vai ter um fragmento que são de planetas, vocês têm como diagnosticar ali qual que é o planeta, tem valor esse meteorito, ele é comercializado, como é que funciona aqui, né, a questão não só da venda, mas do estudo desses meteoritos?
Sim, o meteorito, quando a gente tem essa fragmentação que atinge o solo, né, que estão encontrados meteoritos, são objetos altamente colecionáveis, são geralmente muito caros e, claro, possuem um valor científico monstruoso. A questão é a seguinte: em termos de legislação, cada país tem a sua. No Brasil, recém está sendo criada uma legislação, e aí tem a grande participação da professora Maria Elizabeth Succolotto, nossa parceira de projeto e uma das maiores especialistas a maior especialista do Brasil e provavelmente uma das maiores da América Latina, justamente nessa regulamentação. O que ocorreu, por exemplo, em 2020, um meteorito de Santa Filomena, que caiu lá no Nordeste, choveu meteorito na cidade, literalmente, até dentro de uma casa caiu. E no outro dia estava cheio de caçadores de meteoritos de diversos países aqui para levar tudo embora. Então, isso é muito prejudicial, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas costumam radicalizar do ponto de dizer assim, não, meteorito encontrado tem que ser propriedade, vamos dizer, pública ou do governo. Não é bem assim. Boa parte dos meteoritos hoje que são encontrados não são meteoritos que caíram agora, são meteoritos encontrados aleatoriamente. Esses meteoritos, as pessoas não vão mais procurar meteoritos sabendo que elas não vão ter nenhuma participação nisso. Então, tem que haver uma regulamentação de modo que, sim, vá uma parte garantida para pesquisa, mas que a pessoa que encontrou, ela tenha, sim, propriedade sobre pelo menos uma parte desse material. Então, esse é o meu entendimento. É um incentivo, né, Fabrício? Isso. E quanto tu me perguntou sobre o meteorito de planetas, por exemplo, sim, a gente tem meteoritos, a gente tem rochas que são provenientes de Marte e também da Lua. Da Lua, eu tenho um pequeno fragmento de meteorito lunar. Como é que ocorre isso, né? Geralmente os planetas mais próximos, aqui os nossos planetas rochosos, um grande meteoro em algum ponto do tempo impacta nele e joga muito material para cima. Então, boa parte desse material vai, vamos dizer assim, desprender da órbita desse planeta e vai ficar vagando muitos e muitos anos no espaço. Fatalmente, em algum momento, ele vai cair, seja na Terra, seja na Lua, em outro planeta, né? Então, é dessa forma que a gente consegue encontrar meteoritos marcianos, lunares, só que são rochas realmente bem mais caras. São meteoritos. São meteoritos. Os meteoritos acho que estão aí entre os materiais mais caros do mundo, né? Sim. Grama de meteorito é bem caro. Colecionadores, né? Imagina. Muito bem. Fabrício Couvero, diretor do projeto Bate-Papo Astronômico 1532. Quero agradecer muito mais uma vez a tua participação. Tu tá sócio já do Conectados. A gente queria esse bate-papo por muito mais tempo. Ele tinha que ser astronômico. Eu estou à disposição. Velho, forte abraço. Obrigado mais uma vez, tá? Um abração para vocês, para todos os ouvintes, e estou à disposição. Precisando é só chamar. Da mesma forma, valeu. Fabrício. Fabrício Couvero, trazendo aí o diretor do projeto Bate-Papo. Muito legal, eu gosto dessas coisas. Cara, legal é ver a criançada dele lá. Tem que ver o que eles articulam coisas assim, e vão falando, e vão explicando, e dando maneiras de... Mas uma consciência planetária, Fabrício, tu tá louco. Muito Vamos bom. lá.